Eu já venho com duas notícias. Eu já venho com dois pacotinhos. Na realidade, são duas experiências. Eu trago duas lembranças. Uma muleta e uma touca. Touca para cirurgia. São momentos que tenho passado. Nós cantamos dois cânticos realmente maravilhosos. Um sobre a fidelidade de Deus, que a gente nunca possa esquecer dela. E ela é maravilhosa. E é aquela experiência que temos com Ele diariamente. E a gente tem vivido plenamente isso. E a outra é que dele é o reino, o poder e toda vontade é dele. E nós sabemos que nem toda a nossa vontade é perfeita, mas a vontade dele é perfeita. Eu olho a congregação e lembro de muitos milagres. Eu lembro, o texto que eu trago é o Salmo 112, 7. Eu vou precisar do óculos, também tenho esse problema de visão. E ele traz assim, na nova versão da linguagem de hoje, ele fala assim: ele não tem medo de receber, o servo do Senhor, não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. A realidade é que muitas das nossas famílias têm recebido más notícias. Isso não é de hoje, isso já está vindo do ano passado, da pandemia. Só para trazer bem pertinho da minha casa, o meu filho teve Covid essa semana, meu irmão está com Covid essa semana, minha sobrinha está com Covid, minha mãe com 90 anos caiu, e eu também tive um outro acidente novamente. E aí, mas a gente se perde nisso aí. Quantas notícias ruins, mas eu não tenho preocupação com isso. A minha mulher diz que seja chovendo ou sem chover, fazendo a tua vontade ou não, a de Deus é melhor. Eu trago também uma música, não é essa, que a gente não canta aqui, mas é a música que me traz, sempre assim: não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um cuidado que você tiver, seria muito para ti. O teu cuidado, o meu cuidado é descansar no Senhor. O nosso cuidado é descansar no Senhor. Eu vim para essa igreja em maio do ano passado, mas me senti super já integrado, já como se muitos anos já vivesse aqui. Muito integrado em família, minha família está integrada, fiz novas amizades, e eu estou achando que eu vim para uma igreja tradicional batista, mas o que tem de milagre aqui é impressionante. E nós temos competido com muitas igrejas de milagre aí, mas é porque Deus está querendo se manifestar. E eu vim para a igreja com uma experiência nova, esperando uma igreja nova. E eu tenho vivido essa igreja nova. E eu acho que Deus tem trabalhado em mim, na minha família, para isso, para que eu possa viver esse momento novo. Não que a gente queira uma igreja grande, volumosa, cheia de cadeiras repletas, mas a gente quer uma igreja densa do amor de Cristo, densa do amor ao próximo, densa de compaixão às almas perdidas. E é isso que a gente está perseguindo. Eu vejo Washington visitando a gente, eu vejo muita gente envolvida nesse propósito, e a gente está vivendo isso. Eu sei que me deram só 3 minutos, eu acho que vai ser difícil para um advogado falar 3 minutos, é difícil. Até porque eu não me lembro do tempo de testemunho, tempo de clube bíblico. O Marco Vinícius está aqui, que é de tempo de clube bíblico. Já vão fazer quase 50 anos essa história. Mas é isso que eu estou vivendo. Eu trago 2 experiências de milagre. E eu tenho uma similaridade, uma coincidência com o pastor Armando, nesse sentido. Os nossos filhos oraram e tiveram experiências conosco de milagre. Eu tive uma queda há 4 meses atrás, de uma altura de 4 metros, de uma escada. E foi grave. Bati com a cabeça forte, levei 8 pontos e fraturei o fêmur. Chamam trocânter maior. E fui hospitalizado, entrei numa emergência, me botaram aquela plataforma toda, todos os exames, e rapidamente tive que fazer vários exames, e eu pensava que ia sair, estava me sentindo relativamente bem, costuraram o meu rosto e tudo, mas na verdade eu não estava. Eles não sabiam ainda se iam me operar ou não. Naquela ocasião, meu filho quis ficar comigo, à noite. Meu filho menor, Arthur. E ele tem vivido experiências maravilhosas de
levar quentinhas para os necessitados, sair na rua e estar com aquele primeiro amor de clube bíblico, naquela correria de igreja, e é muito gostoso, né? E ele foi aquela noite dormir comigo no hospital. Não quis que a mãe dormisse, porque precisava que Deus preparou aquele momento comigo e meu filho. E foi assim. Eu fui para lá e acabei ficando para pensar em operar no dia seguinte. Chega de noite no leito lá, a médica vem: você fez a tomografia de crânio? Eu fiz aquela máquina toda para lá e para cá e não estou achando. Eu vou ter que fazer de novo. Tá bom, vamos fazer. Fizemos a tomografia novamente à noite e tal. Para mim era tanto quanto a outra, né? Chega de manhã, eu estava com dieta zero. Quem sabe dieta zero no hospital geralmente é a cirurgia, né? E aí, olha, meu filho, parece que eu vou operar. Já decidiram que minha perna vai ter operação e eu vou ter que operar. Ele disse: não, pai, vou ficar tranquilo, vamos orar. Tá, vamos orar. Mas eu tenho que te passar algumas orientações. Passei rapidamente algumas orientações. Daqui a pouco volta a médica, da parte da manhã, diz: nós vamos ter que repetir sua tomografia de crânio, porque ela apresentou alguns problemas e nós temos que confirmar isso. Mas o senhor fique tranquilo que o neurologista vem falar com o senhor. E aí naquela hora já bateu uma preocupação muito grande, por conta de que, vindo o neurologista, já não podia ser da cabeça, como podia ser da perna, né? Eu sei que eu estava dieta zero. E aí naquela dúvida eu fiquei bem aflito, bastante aflito, por conta de que eu não estava preparado a perna eu já estava preparado, sabia que ia ter problemas e tudo, mas não era o risco de morte, alguma coisa era mais difícil, ou qualquer implicação maior. E eu não estava preparado para morrer, mas não estava preparado para aquilo. Eu falei: filho, eu não estou nem sabendo o que te falar. Eu tenho que te passar um monte de coisa, senha, tenho que te passar, seu irmão mais velho não está aí, sua mãe vai ficar preocupada. Pai, fica tranquilo, nós vamos orar. Ensinando ao velho, né? Eu que já passei por muita experiência com Deus, eu falo da fidelidade de Deus, conhecendo esse Deus que é fiel, que nos cuida todo dia. E naquele dia eu balancei, não por conta disso, daquilo, mas porque eu nunca passei por aquilo. E aí ele vem e o senhor tem que descer para fazer a tomografia. E aí eu digo assim: filho, agora eu vou descer. E eu sentia muitas dores por causa da perna. Ele disse: pai, agora nós vamos orar. Tá, filho, vamos orar. E ele vai e pede a cura. Meu pai do céu, aquela oração jovem de louvor, quase que de reteté, né? Que aqui parece que a gente está começando, glória a Deus. Mas é assim, ele orando com aquela fé. E eu estava naquela ocasião ministrando por um amigo que estava preso, e estudando com ele Jeremias. E por conta de uma prisão também indevida, que não era compatível com a legislação, mesmo Jeremias naquela situação toda. E naquela época tinha Josias, era o rei que estava governando. E Josias era maravilhoso, o melhor rei, abriu o templo, trouxe a leitura, trouxe o sacerdote, abriu tudo. E foi a melhor Páscoa do reino do sul, né? E o que acontece? Ele vai para uma guerra e morre, porque foi uma guerra desnecessária. Ele foi travar lá, foi entrar numa guerra que não era dele. E meu filho vai e ora pela cura. Vou mostrar a associação que tem nisso aí. E meu filho orando pela cura. E quando vem para mim, aí agora você ora. Quando vem para mim para orar, eu falo: o que eu falo agora? Nunca acredito, não acredito na cura. Pai de amor, eu não mereço essa cura, porque o que eu fiz, eu estava realmente num lugar que não devia estar naquela escada, não devia estar fazendo aquilo daquela forma, estava risco de muitas consequências, e aconteceu aquilo. Aquele acidente foi causado pela minha, digamos, uma falta de prudência minha. E aí eu falei: pai, como é que eu vou orar por isso? Se eu fui causador, eu não me sinto digno de receber essa cura.
Mas, Pai, eu estou vendo meu filho orar com essa oração, com essa fé. Eu só peço a Ti o seguinte: atenda as orações do meu filho, não por mim, porque a Tua fidelidade para mim já é notável, não preciso mais. Tu já tem mostrado para a minha vida toda, a minha família toda, Tu é fiel. Mas para que meu filho tenha experiência contigo, assim como eu tive com meu pai várias vezes, meu filho prove da fé e veja esse milagre acontecer. E aconteceu realmente no dia seguinte, que fui fazer a ressonância na perna e voltei, e aí o médico veio, eu tinha um sobrinho no hospital. Eu disse: tio, eu vou lá ver os teus exames. Tá bom, filho, vai lá ver. Chegou lá, voltou: filho, tio, eles decidiram que você não vai operar mais, sua perna vai ser um tratamento convencional, você vai ficar parado, direitinho parado. Aí chega o meu filho: glória a Deus, aleluia. Foi a primeira vitória, pai. Mas a comida dele veio, o almoço dele veio, a minha comida não veio. E eu ainda estava de dieta zero, ainda tinha um neurologista para ouvir. Eu falei: sobrinho, meu sobrinho Diogo, vai lá ver, porque tem um exame também que eu fiz tomografia na cabeça e pode ter. Ele foi lá ver. Chegou ele depois: tio, também não tem nada. O que tem lá são 2 exames, nada, é um falso positivo. Ele tentou me explicar, eu não entendi direito. E aí meu filho também novamente: glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. E é fiel mesmo, Deus é fiel. Leve isso com vocês: Deus é fiel e sempre é fiel. Não porque Ele me curou, porque Ele é fiel sempre. Ele podia ter curado, podia não ter curado, Ele era fiel da mesma forma. Ele não deixa de ser fiel por causa das minhas imperfeições, dos meus pecados, dos nossos pecados. Mas para a experiência do meu filho teve essa. E aí nós saímos, aí veio o neurologista. Aí eu falei: pô, olha só, meu sobrinho que é médico já veio aqui e já disse que está tudo bem. Mas seu sobrinho é o quê? Ele é cardiologista. Ah, sei. Aí eu falei: caramba, agora que se ele vai abrir minha cabeça, agora vai abrir mais, vai abrir muito mais do que é necessário, porque ele disse: por que mandou ver uma coisa, o negócio é meu? E ele foi lá e voltou e disse: seu sobrinho está certo. Eram 2 falsos negativos, e o senhor não tem problema nenhum na cabeça, graças a Deus. Aí meu filho já glorificando, né? Mas eu trago essa lembrança porque eu ainda estou para perguntar ao pastor Josias o que ele acha dessa história, o que Josias está falando. Naquele momento da oração, o que eu estava fazendo naquele momento? É que às vezes fazemos coisas que não devemos. Mesmo assim, Deus é fiel. E Deus, mesmo no lugar errado, na hora errada, Deus nos abençoa. Não pelo nosso mérito, mas da mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na sexta-feira, agora, eu estava almoçando com a família e tive uma dor. Não tive uma dor. Levantei para ir ao banheiro e tinha uma dor muito forte. Já de experiência de passadas, já imaginei que pudesse ser um cálculo renal. E aí tomei já logo uma dipirona forte, 1 grama, já sei o que é para fazer de dor, e é comigo mesmo, esse negócio do cálculo renal. Quem sabe como passa é doloroso, né? Passaram 2 horas, eu tive melhor, porque ela deve ter movimentado, e eu fiquei bem, de 2 às 4. Aí chegou 4 horas, eu voltei a ter nova crise, e aí só fui parar lá para as 7 horas de dor. Mas como era sexta-feira, eu não quis ir para o hospital, e ao mesmo tempo achei que pudesse cuidar de mim mesmo, por conta de outras experiências. Fui para a água quente, foi a última experiência que eu tive no sul com cálculo renal. Fui para o chuveiro, água quente, para que passasse aquela dor forte, com muito analgésico, e passou realmente. Cheguei a jantar com Cláudia, bem, e passei a noite relativamente. Fui dormir bem, quer dizer, passou, glória a Deus, abençoou, mais uma vez Deus me libertou e tal. Chegou na 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu acordo, fui no banheiro e tive uma sensação muito ruim de dor. E daí até as 7 horas eu não aguentei de dor. Mas muito analgésico, peguei, fui para o hospital próprio disso aí, de cálculo renal. Já fui para a emergência e já fui para o acesso, porque eu já sabia que eu tinha que ir para o soro, para dipirona, para Buscopan, para tudo que toma normalmente nesse momento.
Quem sabe a receita todo mundo sabe. Quem tem cálculo sabe a receita do soro. E aí foi, mas eu não sabia se eu ia operar ou não. Eu, precaução, da última vez que eu operei de cálculo renal, me tiraram a aliança, eu fiquei preocupado. Pô, nem falei com a minha esposa. Pô, vocês vão me operar sem falar com a esposa, com a Cláudia? Já deixei a aliança em casa, já sabendo que pudesse operar. Deu meio-dia, ó, não tem jeito, seu cálculo tá grande. Para você ter uma ideia, hoje eu fui dar uma olhada num texto, o rim tem 10 a 12 centímetros. E a pedra era de 1 centímetro. De 1 centímetro e agudinha, parece que ela é pontiaguda. E ela estava no tecido adiposo, na tomografia dava para fazer. Quem falou isso depois foi a própria anestesista que falou. E aí eu já sabia que ela era grande e que não ia sair espontaneamente. E aí chamei Cláudia, vem para cá que eu vou operar, às 4 horas da tarde. Aí ela chegou, eu falei, agora pode falar com o nosso grupo. Falamos com a Cela, falamos com o pastor Armando, falamos com alguns amigos e pedimos oração, né? A experiência minha com o Armando foi essa. Aí vocês vão entender. Nisso, ontem teve a festa da melancia aqui. E Armando veio com as crianças. As crianças que são netas do pastor Zé Maria, mas são meus queridos sobrinhos do coração. Os 3 oraram e pediram, não só eles, mas um grande grupo, minha célula, a experiência de célula também, para você que não está entrosado numa célula, entenda que a célula é importante, por nesses momentos é aquela mais próxima, o grupo mais próximo. Eu tenho aqui o Washington, que fez célula comigo há anos na outra igreja, e nós sabemos das experiências que vivemos juntos nisso aí. Tem Marcos, tem muita gente que está ouvindo aqui também, que sabe o que eu estou falando, que tivemos muitas experiências de oração. Mas aí essas crianças tiveram essa necessidade também de aprender com o pai. Filhos, vamos orar pelo tio Henrique. E eles oraram pela minha pedra. E aí parece mais interessante que eles oraram por uma situação inusitada. Que, pai, exploda essa pedra. Imploda essa pedra, os termos, porque tem um Davi que deve ter esses termos assim, né? Imploda essa pedra, faça ela ser destruída, ela se elimine. E aí foi o que aconteceu. A cirurgia atrasou, era para ser 4, foi 5, foi 6. A Cláudia, poxa, não dá certo, não, está atrasando muito. Eu falei, deixa atrasar, Deus está no controle, não tem problema não. Eu estava até calmo. Quem sabe, me conhece, sabe que eu não gosto. A agulha é um pandemônio para mim. Eu falo para todo mundo lá, ó, bota a agulha mais fina, faz tudo. E eu estava calmo, mas sabendo que ia operar. Não tinha mais jeito. Estava com soro, 2 soros. Mas aí chega a anestesista às 8 horas e pergunta, e aí, como é que tá? Eu estou bem, não estou sentindo nada não. Não está sentindo nada, Cláudia? Ele não está sentindo desde meio-dia. Não está sentindo nada desde... não está de tarde, não está sentindo nada. Estou com ele desde as 3 horas, 2 horas, não está sentindo nada. Aí tá bom. Aí ela foi e disse, vou falar com o médico então, para não ver o que é. Aí ele fez uma ultrassonografia, procurou e não achou, foi nada. Você não sentiu que você expeliu? Eu falei, não senti nada. Eu não senti, mas ela era grande e ela estava enraizada no tecido adiposo. Ela diz, ainda falando no ureter, dentro da gordura. Quem conhece sabe que a gordura não deixa passar. Quer dizer, com mais que tem. Ela foi implodida mesmo, ela foi explodida. E acontece que, pela glória do Senhor, eu estou aqui para dizer para vocês isso. Que Deus é fiel, que Deus. De manhã, o Armando falou, vamos avançar. E o meu Deus fará outra vez. E Deus fará outra vez. E se não fizer, Deus vai continuar sendo Deus. E se fizer, Ele vai continuar. Mas Ele é fiel. E vai fazer de novo. E vai fazer de novo. E vai fazer de novo. Porque Ele é Deus. E eu quero agradecer com vocês. Eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Deus abençoe essa igreja e a todos que estão ouvindo.